Do Chico, que está ali sentado, ouvindo todas as notícias aqui. E é claro que a gente vai direto lá pro Parque São Jorge para falar com o Thiago Salazar, que está se escondendo da chuva ali. Boa noite, Salazar. É verdade que o Corinthians levou mais um não na busca por um executivo de futebol? Fala, Marina, boa noite para você, para os amigos que estão na mesa, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. A Marina Buffon, que vai casar, já recebi meu convite aqui, viu? Paulo, Zé, vocês não receberam o convite, eu já fui convidado, vou para a festa, não sei vocês. Marina, dá uma olhada, a chuva parou aqui. A chuva parou aqui, a Marina se explica aí depois, ó. Choveu muito aqui, Marina, mas muito mesmo. Tava todo mundo escondido aqui embaixo da marquise, agora o Melchior tá mostrando para vocês, a chuva já parou, tudo mais tranquilo por aqui, mais tranquilo também lá no CT Joaquim Grava. E aí eu tô falando especialmente da situação de dois jogadores que quase deixaram o Corinthians nas últimas semanas: Fausto Vera e Matias Rojas. Os dois que não agradaram nem um pouco pelo final de temporada de 2023, ficaram ali sendo cogitados até como moeda de troca. O Fausto podendo ser negociado com o Flamengo, o Matias Rojas podendo ser negociado também com outros clubes, quem sabe até sendo usado como moeda de troca, uma desconfiança muito grande. E a informação que a gente teve aqui no Gazeta Esportiva, eu sempre ao lado do Yuri Medeiros apurando as notícias de bastidores, é que houve uma reunião com os empresários, os representantes e com os atletas, tanto Fausto Vera quanto Matias Rojas, trataram sobre as questões financeiras. O Corinthians está devendo uma grana para os caras, conversaram, já esquematizaram tudo, como é que vai ser feito o pagamento, como é que tudo vai ser acertado, explicaram que tem uma nova gestão por aí, enfim, ganharam um voto de confiança, conversaram com o Mano Menezes e a informação é que Fausto Vera e Matias Rojas vão sim fazer parte do grupo para essa temporada de 2024. Agora não tem mais essa de pensar em negociar, de pensar em usar moeda de troca. Fausto Vera e Matias Rojas ficarão nesse elenco para essa temporada de 2004, pelo menos até a próxima janela de transferências. Quem não vai ficar é o Rony, volante aqui revelado pelo Terrão, que não teve muito espaço com o Mano Menezes. A informação que a gente tem é que o Rony muito provavelmente vai para o Atlético Goianiense, que já demonstrou interesse. O Rubão falou, olha, tem que pagar alguma coisa, mesmo se quiser levar por empréstimo. E o Atlético não está se negando, né? Não está fugindo muito dessa negociação, está realmente interessado. Ceará já veio atrás, um time da Turquia, enfim, a gente ainda não tem certeza para qual clube o Rony vai. Muitos clubes procuraram o Corinthians, procuraram o empresário do Rony. Como ele está tendo pouco espaço por aqui, parece que é bom para todo mundo que ele siga outro caminho. Então, muito provavelmente, o Rony não fará parte do elenco do Corinthians para essa temporada de 2024. Estamos falando muito de negociação e, nesse momento, ela está sendo tocada pelo Augusto Melo, junto com o Rubens Gomes, diretor de futebol, Rubão. Por quê? Porque até agora uma promessa que o Augusto ainda não conseguiu cumprir é essa de trazer um executivo profissional do mercado. Está muito difícil. O Corinthians já tentou o Rodrigo Caetano, teve o Thiago Escuro, que seria um sonho também, que está lá no Mônaco da França. O Rodrigo Caetano preferiu ficar no Galo. E a última informação é de que o Corinthians fez sim uma proposta. Tentou trazer o João Paulo Sampaio, que é o coordenador das categorias de base do Palmeiras. A ideia era trazê-lo para ser esse executivo do futebol profissional masculino do Corinthians. Mas o João Paulo tinha dado a palavra dele para a Leila de que não sairia nessa temporada, e aí nós apuramos e conversamos com pessoas que garantiram que ele vai cumprir essa promessa, essa palavra que ele deu à Leila, e por isso recusou a proposta do Corinthians, que deu uma, como me disseram, deu uma esfriada nessa busca. Não temos tantos nomes por aí. E por enquanto o Corinthians então vai seguir sem esse executivo de futebol do mercado. Viu, Marina? Nos vemos no teu casamento, hein? Daqui a pouco eu volto. Produção, pode cancelar o convite do Salazar, tá bom? Obrigada, então. A gente tem muito assunto para falar aqui. O Salazar é uma comédia, gente. A gente tem muito assunto para falar. Vamos começar com o executivo de futebol. Mais um não, então, do Corinthians aí, Zé. Como trabalhar sem o executivo de futebol para montar esse elenco? Pensei que ia começar pelo convite. Mas vamos falar do executivo? Eu estava lá na coletiva
depois da posse do Augusto, e perguntei para ele exatamente essa questão do executivo de futebol, que foi uma promessa de campanha do Augusto, e ele me disse, não, mas eu e o Rubão, a gente também pode fazer essa conexão, essa linha aí de ser um executivo, de fazer esse cargo também, às vezes, de executivo de futebol. E o que me deixa, assim, bastante intrigado é que hoje, no futebol profissional, essa figura do executivo, ela é importante ali na formatação, na hierarquia de um clube de futebol. Por que é importante? Eu acho que você ter um cara que conhece o mercado, um cara que conhece o mercado é muito importante hoje. Você conseguir garimpar bons jogadores, um cara que tem a lábia de ir lá no clube, convencer um jogador, hoje isso é muito importante, principalmente quando você não tem os recursos, o dinheiro ali na mão para fazer as negociações. Esse cara, ao meu ver, é muito importante sim. E o Sampaio, aí, o JP Sampaio, seria uma baita contratação para o Corinthians. É um cara que conhece de mercado, conhece de base, seria um cara que poderia fazer um garimpo legal aí para o Corinthians, mas resolveu permanecer hoje lá no Palmeiras, que tem um projeto de base super estruturado. Bom, eu particularmente, eu gostaria que vocês entendessem a função do executivo. O executivo, além dele buscar jogadores, mas mais do que isso, ele vai ter que passar pelo Cifute. Ele vai ter que perguntar para o Cifute os jogadores que estão à disposição, e aí sim ele vai atrás para a negociação. Hoje, o Corinthians adotou o quê? O Rubão, juntamente com o Cifute, fazem essa pesquisa, elaboram a estratégia e vão atrás do jogador. Então, para você estar pagando um profissional que vai fazer a mesma coisa, você tem tempo para fazer isso. Você não tem pressa para fazer isso. Então, essa informação, ao meu ver, de o Corinthians ter recebido um não é verdade. Até porque o que eu tenho conversado lá, o que eles têm me explicado, é que eles não têm pressa para esse executivo. Porque como está andando as coisas, eles estão conseguindo trabalhar. Então, para trazer um executivo por trazer, não é necessário. Porque o Cifute está lá para fazer tudo isso. O Cifute está lá e está sendo pago para fazer isso. Mas o executivo não é só scout. Ele é um cara que ele tem o relacionamento. Mas você acha que hoje o Rubão não tem esse relacionamento? O Corinthians hoje não tem profissionais para ter esse relacionamento? Eu acho que um cara de mercado seria essencial hoje no Corinthians. Mas vamos aproveitar que o Salazar ainda está aqui. Volta aqui, Salazar, que a gente quer também saber de um outro assunto importante que você traz para a gente. O Marcos Braz, dirigente do Flamengo, desconversou de fato de uma possível negociação entre Gabigol e Corinthians? Vamos lá, Marina. Mais uma vez essa história do Gabigol, só reforçando para o Paulo que a proposta feita ao João Paulo Sampaio, ela aconteceu. Tá? Essa proposta ela aconteceu porque a gente falou com pessoas do clube e também falamos com o pessoal do Palmeiras, ligado lá ao JP Sampaio, que inclusive tomaram todo o cuidado de explicar a situação. Olha, ele foi procurado, mas ele teve uma conversa com a Leila, fez uma promessa para a Leila, vai cumprir, por isso explicou para o Corinthians que não era o momento de se transferir, e o Corinthians também entendeu enfim, entendeu numa boa a resposta do JP Sampaio e seguiu a sua vida, porque o Corinthians também entende, assim como o Paulo explicou aí, que pode dar sequência nas negociações, apesar de não ter ainda o seu executivo do mercado, mesmo depois desse não aí do JP Sampaio. Sobre o Gabigol, o Marcos Braz, olha só, disse que não teve negociação nenhuma, mas disse assim, sabonetando. Vamos ouvir? Dá uma olhada e ver o que vocês acham. Do Flamengo não, o jogador tem 1 ano de contrato ainda com a gente, o jogador é do Flamengo, eu não posso falar para você se o presidente do Corinthians falou ou não com algum representante do atleta, isso aí não tem nada a ver. O Flamengo em nenhum momento entrou em negociação do Gabigol, o Gabigol interessa para o Flamengo, o Gabigol é um jogador importantíssimo, é um jogador que tem uma história linda aqui dentro, campeão de tudo, quase tudo, faltou um mundial para ele, para todos nós, né? Então é um jogador importantíssimo para o elenco, a gente conta com o jogador
E eu não quero responder se o Flamengo entrou. O que eu posso te falar é que o Flamengo tem 1 ano de contrato com o jogador que interessa ter ele até o final. Como que você avalia? Tem uma proposta ou não, não sou eu que trago proposta para o Flamengo. Geralmente quem traz proposta para o Flamengo são os adversários, são os outros empresários, são os outros clubes. Bom, tá aí. Ele diz na mesma entrevista que não quer falar se teve ou não negociação, mas depois disse que não teve negociação. Enfim, o Augusto banca que teve assim proposta, teve negociação e tudo mais e que não quis ficar esperando. Aí eu passo a bola para vocês debaterem essa discussão. Como eu já vinha dizendo lá atrás, lá no Flamengo, ninguém queria admitir a perda do Gabigol. E aí, Zé? Essa situação do Gabigol passa muito pela questão histórica do Gabigol no Flamengo. Eu acho que é muito por aí mesmo. Você, lá no Flamengo, poderiam até querer negociar ele ali, sabe? Da história do Flamengo, da história recente do Flamengo. E eu fico assim acho meio estranho o Flamengo querer se livrar do Gabigol desse jeito. Eu não consigo comprar essa história. Eu acho que, tudo bem, ele teve uma rusga com o Tite no passado, Copa do Mundo, enfim, mas acho que é um jogador muito importante para qualquer clube, inclusive para o Flamengo, Paulo. Na realidade, é um jogador que não gosta de banco. E eu gosto de jogador assim, que não gosta de banco. Porque jogador que gosta de banco não serve para jogar no meu time. Você gosta de banco? Só para pegar o dinheiro lá. Ah, tá, então. O jogador tem que querer jogar. Então o Gabigol é esse jogador. Então ele não quer começar uma temporada, 2024, no banco. E você sabe que se ele começar no banco, ele vai começar a fazer fumaça. Com certeza. Vai começar a fazer fumaça e vai estragar o grupo. Ele mostrou interesse sim em vir pro Corinthians. Inclusive umas falas dele aí que saíram. Como seria legal jogar no Corinthians. Chicão sabe disso. Então ele quis vir pro Corinthians assim porque ele sabe que no Corinthians ele ia jogar. Ele ia ser titular com o Mano e o Mano ia montar um esquema para ele. Agora, é lógico que aí eu não sei, na caixa, na malinha, aí os valores, aí eu acho que não entraram no acordo. Mas de qualquer forma, Paulo, não houve renovação com o Gabigol. A partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Então... O que eu penso do mesmo jeito que o Paulo aqui, até trouxe isso no programa esses dias, e a Michele disse assim, poxa, mas eu acho que ele está usando o Corinthians para renovar com o Flamengo. Não. Eu não me passou essa impressão. Me passou a impressão de um cara que estava afim de jogar no Corinthians. Sim. De que estava afim de viver essa experiência, de ter a Fiel ao lado dele ali. E, cara, cairia como uma luva no Corinthians. Seria muito titular, ser o protagonista, seria o protagonista, com certeza. Mas eu não consigo, assim, conceber que o Flamengo se livraria de um dos maiores ídolos da sua história dessa maneira. E para um rival ainda. É isso aí. Para um rival. Não é que perdeu para o Real Madrid. Perdeu pro Corinthians, que joga aqui os mesmos campeonatos que o Flamengo, então eu acho bem complicado. Eu creio, se fosse uma transação para o futebol internacional, com certeza o Gabigol já não estaria mais aqui. Né? Mas é lógico, eu não posso reforçar o meu inimigo. Então, deixa ele aqui. Sim, concordo com você, gente. Agora, Zé, vou aproveitar. É o seguinte, o Corinthians continua na parada, tentando a contratação do centroavante, o Rafael Borré, que está no Werder Bremen da Alemanha, jogador que pertence ao Eintracht Frankfurt da Alemanha, também da Alemanha, e está emprestado ao Werder Bremen da Alemanha. O Corinthians está tentando atravessar a situação do Internacional. O Internacional está na frente do Corinthians nesta negociação, porque o Internacional começou primeiro a negociação. Além disso, o Inter mandou representantes lá para a Alemanha para tentar resolver a parada. Já havia tudo sido sinalizado, alinhado entre Borré e o Internacional, mas acontece que o Corinthians entrou na parada e está tentando melar a situação, está tentando contratar o centroavante. Há quem diga, inclusive, que o Corinthians estaria disposto a pagar 2 milhões de reais, que era o valor que o Corinthians pagaria para o Gabigol, caso o centroavante topasse jogar no Corinthians, caso o Corinthians conseguisse contratar o Gabigol, o salário do Gabigol no Corinthians seria de 2 milhões de reais. O Corinthians estaria disposto a pagar também 2 milhões de reais para o Borré jogar no Corinthians, 2 milhões de reais de salário por mês. Mas acontece o seguinte, o Internacional já ofereceu 5 milhões de euros para o Eintracht Frankfurt, 5 milhões de euros, 26 milhões de reais.
e o Werder Bremen da Alemanha está querendo mais 2 milhões de euros para liberar o jogador agora, porque ele tem contrato com o Werder Bremen até o meio do ano. O Corinthians teria que oferecer mais do que 5 milhões de euros e, no total, 7 milhões de euros, né? Mais do que 7 milhões de euros aí para conseguir a negociação. 5 milhões de euros, mais do que 5 milhões de euros para o Eintracht Frankfurt e mais de 2 milhões de euros para o Werder Bremen para conseguir a contratação. Não bastasse essa complicação, o River Plate da Argentina agora entrou na parada. O presidente do River disse que gostaria muito de conversar de contratar o Borré e que já conversou com o centroavante. Diz ele, o presidente do River, que o Borré disse que gostaria de voltar a jogar com a camisa do River. O Borré já vestiu a camisa do River, centroavante colombiano, já vestiu a camisa do time argentino. Então o River Plate também está na parada, também quer atravessar o negócio do Internacional. Então a contratação do Corinthians vai ficando cada vez mais difícil. Bom, o Corinthians, por falar em contratações difíceis, o Corinthians recebeu mais uma negativa do Atlético Paranaense no que diz respeito à contratação do Eric. O Corinthians subiu a proposta para 6 milhões de euros, mesmo assim o Atlético Paranaense disse não quer negociar o Eric, mesmo com o Eric, através do seu empresário, dizendo que quer ser negociado, que quer jogar no Corinthians. O Eric mesmo não falou, quem falou foi o seu empresário, o Miguel Caluffi. Ele disse que entende a situação do Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense não quer liberar, mas que com todo respeito ao Atlético Paranaense, o Eric gostaria de ser liberado para ter uma projeção profissional maior em outro clube do futebol brasileiro, no caso o Corinthians. Então o Eric quer ser liberado. O Eric ainda vai insistir para ser liberado. O Atlético Paranaense está dizendo que não tem negócio. Não sei se o Corinthians vai subir ainda mais a proposta para o Atlético Paranaense. O fato é que o Corinthians acabou, mais uma vez, tomando a negativa do Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, que está dizendo que não vai negociar o Eric. A outra possibilidade do Corinthians é o Caio Alexandre. Caio Alexandre joga na mesma posição, joga no Fortaleza e o Corinthians está tentando também a contratação desse jogador. Acontece que o Bahia já entrou na parada antes do Corinthians e o Bahia está na frente nesta negociação. A proposta do Bahia para o Fortaleza é melhor do que a proposta do Corinthians, mas a proposta do Corinthians para o Caio Alexandre é melhor do que a proposta do Bahia. Então, o Corinthians aposta no contrato, no salário melhor para o Caio Alexandre, para convencer o jogador a atuar no Parque São Jorge, a atuar no Corinthians. Bom, e todo mundo está perguntando, todos os dias as pessoas perguntam o seguinte: cadê o Félix Torres? Onde está o Félix Torres? Ninguém sabe, ninguém viu. Ele continua lá no Santos Laguna, continua treinando em separado, e até agora nada do Félix Torres ser contratado pelo Corinthians, nada do Félix Torres ser anunciado pelo Corinthians, não se apresentou. Segundo o Corinthians, já está tudo certo, o financeiro já está tudo certo, mas o Corinthians tem que pagar a primeira parcela. O Corinthians contratou o jogador por 5 milhões e 500 mil dólares, 27 milhões de reais, só que o Corinthians tem que pagar a primeira parcela da negociação, 40% do valor do total. Enquanto o Corinthians não pagar a primeira parcela desta negociação, não tem negócio e o Félix Torres não vem para o Brasil. O Corinthians, inclusive, já pediu para o Santos Laguna liberar o zagueiro Félix Torres para fazer os exames médicos, mas o time lá do México é jogo duro, não quer negócio, ficou bravo porque o Corinthians contratou o Garro na frente do Corinthians, né? Tomou o chapéu do Corinthians na frente do Santos Laguna. O Corinthians contratou o Garro, deu chapéu no Santos Laguna e o Santos Laguna ficou bravo com o Corinthians. O presidente do Santos Laguna ficou bravo com o Corinthians. Então tá fazendo toda a dificuldade para liberar o Félix Torres. Mas o Corinthians está confiante ainda na contratação. O Corinthians que contratou o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, que vem de graça para o Corinthians, jogador
que estava no Valladolid da Espanha, lá no time do Ronaldo. Esse vai jogar no Corinthians, deve fazer exames médicos nos próximos dias e vai vestir a camisa do Corinthians, deve ser anunciado como jogador do Corinthians. Vem para o Brasil para fazer os exames médicos e vai ser anunciado como jogador do Corinthians. Mas o Mano Menezes quer trabalhar com 5 zagueiros. Por isso, a contratação do Gustavo Henrique não tem nada a ver com a contratação do Félix Torres. O Corinthians continua querendo o Félix Torres, embora já tenha virado uma novela esta situação. O Corinthians que... E olha aí, fio corintiano, em meio a várias contratações aí no Corinthians, o Augusto Melo continua também fazendo aquela faxina dentro do Parque São Jorge. E olha só quem foi demitido nesta semana aí e se despediu do Corinthians e não trabalha mais, fiel. Acompanha comigo, fiel corintiana, mas antes, deixa o like para fortalecer o canal. Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva. Canal Alerta Corinthians, é tudo sobre o Timão. E bora pro vídeo, fiel corintiana. Fiel corintiano, o Corinthians segue aí no Mercadão da Bola, mas hoje vamos falar internamente do Corinthians. O Augusto Melo segue fazendo uma faxina interna nos bastidores. Nesta terça-feira, o GE deu informação aí que o Bruno Maziotti, né, preparador físico do Corinthians e coordenador da preparação física do clube, deixou o clube do Corinthians. O Corinthians contratou o Valmir Cruz nessa temporada, após a candidatura do Augusto Melo, e ele vai chefiar aí a vaga que era do Bruno Maziotti. Bruno Maziotti, que é um velho conhecido do Corinthians, né? Trabalhou em 2009 até 2015 e retornou agora em 2022, tendo 2 passagens pelo clube. E agora esse cargo fica aí para o Valmir Cruz, que também é um velho conhecido do clube do Corinthians, né? Já trabalhou inclusive com o Mano Menezes lá em 2008, 2009, com o Ronaldo, e depois deixou o Corinthians para ir para a seleção, e pro lugar dele veio o Bruno Maziotti. E que coincidência, né? Em 2024 o Bruno Maziotti sai para a entrada do Valmir Cruz. Então tá aí a informação, o Bruno Maziotti não é mais o coordenador técnico da equipe do Corinthians, e pra vaga dele entra o Valmir Cruz, fiel. Essa é a informação de hoje, eu vou ficando por aqui. Deixa o like no vídeo, comenta aí o que você achou da passagem do Bruno Maziotti pelo clube do Corinthians. Tamo junto, forte abraço